Olá pessoal, nessa aula vamos aprender sobre propriedades coligativas, que são propriedades que são influenciadas pela quantidade de soluto em uma solução. Elas serão comparadas com o seu solvente puro, aqui a canetinha, então um solvente puro com uma solução contendo um soluto e uma solução mais concentrada com uma menos concentrada. Geralmente o nosso padrão é o solvente puro e ver como que esse soluto, que essa substância que é adicionada, influencia na pressão de vapor, na pressão osmótica, na temperatura de ebulição e na temperatura de fusão. Então, por isso, antes de começar a trabalhar essas 4 propriedades, vamos compreender um pouco como que a mudança de estado físico ela é influenciada pela pressão e pela temperatura. Então, para isso, vamos pegar aqui um diagrama, onde esse diagrama mostra aqui no eixo X a temperatura, aqui no eixo Y a pressão. Nós temos aqui 3 regiões bem distintas, vamos marcar cada uma delas aqui no gráfico. Essa primeira parte aqui, essa região, aqui é o estado sólido. Então, qualquer ponto nessa região, aqui nós temos a substância sólida, nessas condições de pressão e temperatura. Aqui a segunda região é o estado líquido. E aqui nós temos o estado gasoso. Então, qualquer ponto dentro dessa região é sólido. Nesse intermediário, que é o estado líquido, é que nós temos o estado gasoso. Se eu pego qualquer condição de temperatura e pressão, eu pego aqui uma pressão e uma temperatura, o ponto que ele se encontra, quando nessa região a substância é líquida. Então vamos só destacar esses 3 estados: o estado gasoso, o estado sólido e aqui também o estado líquido. Aqui, fazer assim. Vamos fazer aqui. Aqui, então sólido, líquido e gasoso. Vou marcar aqui alguns pontos no gráfico para analisar. E nós temos aqui esse primeiro ponto. Aqui já foi. Aqui, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Esse ponto aqui de ponto B. Esse ponto, o ponto C. E aqui um ponto D. Então, se eu tenho um ponto nessa reta que vai dessa ponta até essa parte de cima aqui, essa linha completa, nós temos uma passagem de estado físico. E essa passagem ela vai ser do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido. Então, nessa linha aqui, ó, que separa o estado sólido e líquido, temos uma mudança de fase ou um equilíbrio entre os 2 estados. Então, temos no ponto A aqui a substância sólida em equilíbrio com a substância no estado líquido. Então, os 2 estão em equilíbrio. Então, de sólido para líquido, de líquido para sólido. Então, se eu tenho um aquecimento, o sólido passa para o estado líquido. Se eu tenho resfriamento, o líquido volta para o estado sólido. Se a temperatura está estável nessa linha e a pressão também, temos o equilíbrio entre sólido e líquido. Já no ponto B, o equilíbrio entre líquido e gasoso. Então temos aqui no ponto B, líquido indo para o estado gasoso e o gasoso voltando para o estado líquido. Então temos aqui líquido para gasoso, gasoso para líquido. Então, em cima da reta, em cima dessa linha aqui, nós temos o equilíbrio entre líquido e gasoso. Então, líquido passando para o gasoso, gasoso voltando para o estado líquido. E agora, nesse ponto D, no ponto C primeiro, no ponto C, nós temos o sólido em equilíbrio com o estado gasoso. Então, no ponto C, nós temos uma substância sólida em equilíbrio com o estado gasoso. Então, o sólido pode passar para o estado gasoso, assim como o gasoso volta para o estado sólido.
Então depende se está aquecendo ou se está resfriando. Se ela está estável em cima da linha, os dois estão em equilíbrio. Então aqui nesse caso, quando passa do sólido para o gasoso, é quando ocorre a sublimação, né, que é o caso do gelo seco, que passa do estado sólido para o estado gasoso. E no ponto D, esse ponto, temos o equilíbrio entre sólido, líquido e gasoso. Então os três estados estão em equilíbrio. Então temos sólido, líquido e gasoso. Então nesse ponto D, os três estados estão em equilíbrio. Então sólido, líquido e gasoso. O sólido indo para o líquido, o líquido voltando para o sólido, líquido para o gasoso, gasoso voltando para o líquido, e assim o sólido com o gasoso e gasoso com o sólido. Então nesse ponto D, os três estados estão em equilíbrio. Então aqui nós temos sólido, nós temos líquido e aqui temos gasoso. Em cima da linha temos esse equilíbrio entre os estados. Então depende da região, sólido com líquido, líquido com gasoso, aqui sólido com gasoso, e nesse ponto chamado ponto triplo, então no ponto triplo, nós temos os três estados em equilíbrio. Agora nesse diagrama aqui, então, entendendo, você pode perceber que ele mudou um pouco o formato, que ele veio para esse lado, antes era para lá, mas o que importa é lembrar, né, quais são aqui as três regiões. Então acabamos de ver sobre isso, fica mais fácil, mas tem que lembrar que a primeira região, esse lado aqui, ó, é o estado sólido, esse intermediário, o estado líquido, e aqui é o estado gasoso. Então são os três que a gente já sabe que é fixo. E agora, vamos ver qualquer pergunta aqui, ó. As temperaturas TA e TB são respectivamente. Então TA e TB. Então TA seria essa temperatura aqui e o TB é essa temperatura aqui. Então o TA, vamos só olhar aqui, ele não fala se está aquecendo ou não, mas esse TA aqui, ó, pode ser do sólido para líquido ou do líquido para o sólido. Sendo do sólido, indo para lá, né, nessa leitura do gráfico, do sólido para o estado líquido, nós temos aqui uma fusão. Que seria uma fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, ou do líquido para o sólido, uma solidificação. E aqui do líquido para o estado gasoso, temos um ponto chamado ponto de ebulição. Se for o contrário, o gasoso voltando para o estado líquido, aí temos uma condensação. Mas aqui é a resposta que ele coloca para nós, que são as temperaturas mais utilizadas e mais faladas, pontos normais de fusão e ebulição. Então, primeiro, estado sólido indo para o estado líquido, fusão no TB do líquido indo para o estado gasoso, que é a temperatura de ebulição. Então, a letra A é a resposta correta. Exercício 2, temos aqui o gráfico também. Então, relativamente ao diagrama de fases da água, é incorreto, porque ele pede a resposta incorreta para afirmar que. Então, temos aqui os pontos A e M, então vários pontos para analisar. Vamos pegar cada uma e vamos ver qual que é a correta. Deixa eu pegar aqui uma cor vermelha. Ele fala assim, ó, A, que é esse ponto aqui. Então, A tem esse equilíbrio entre água sólida e água líquida. Então, esse ponto A, aqui é o estado sólido, está certo. Deixa eu só mudar aqui a cor para não ficar confundindo ali. Então, temos aqui o estado sólido. Aqui nós temos o estado líquido. Então, está certo. Então, ponto A, equilíbrio entre sólido e líquido. Então, a letra A está correta. B. Então, aqui ele fala que em B, então B aparece aqui, ó, o ponto B. Tem esse equilíbrio entre água líquida, tá certo? E aqui próximo é o vapor, né, que é o gás. Então temos aqui o vapor. Então tá certo também ali no estado líquido do vapor. Então é bem correto. C. Então o C se encontra aqui. Então fala que em C tem somente água já na fase de vapor. Então está correto. Então aqui no ponto C temos apenas a substância do estado de vapor. Aqui no D ele fala do ponto T, então o ponto T é aquele ponto triplo, onde os três estão em equilíbrio. As três fases coexistem em equilíbrio, então tá certo. Então as três fases coexistem naquele ponto T ali.
E no D, o D aparece aqui, o D é o equilíbrio entre sólido e vapor. Então, D, cadê? Aqui o D, coexiste as fases vapor e líquido. Então, está errado, né? O D é entre sólido e vapor. Então, a D, aquela letra E, é a resposta incorreta, que é o que ele pede para analisar aqui. Nesse outro exemplo aqui, considere o diagrama que representa o equilíbrio entre as fases da água pura e a linha que representa o fenômeno de granizo. Então, o granizo ele é formado quando a substância no estado líquido, no caso água, no estado líquido, ela passa para o estado sólido. Então, nós temos aqui a substância no estado líquido indo para o estado sólido. Então, o granizo é formado quando a água ela congela. Então, nós temos do 6 para o 5. Então, do 6 para o 5, a letra E é a resposta correta. Então, isso é isso, certo? Então, o que em alguns casos aparece aqui gasoso, em alguns casos aparece vapor. É muito comum de falar, né? Água no estado gasoso, água no estado de vapor. Então, a substância é classificada como gás, certo? Que é muito comum, né? Gasosa, quando ela é um gás nas condições ambiente. É o caso do gás carbônico, gás de cozinha, gás nitrogênio, os gases nobres. Então, quando ele é um gás nas condições ambiente, ele é chamado de gás. Agora, quando a substância ela é líquida nas condições ambientes, no caso da água, então a água ela é líquida. Então, quando a água passa para o estado gasoso, é mais comum, né, ou mais correto, chamar de vapor. Então, essa é a diferença. Então, não fica errado falar em água no estado gasoso, mas para diferenciar é usar o termo vapor. Então, vapor é utilizado quando a substância ela é líquida, e esse líquido ele passa para um estado gasoso. Então, é por isso que é chamado de vapor. E quando ela já é um gás nas condições ambiente, ele é chamado de gás. Então, por isso que é muito comum, né, tratar água como vapor de água e não água gasosa, né? Mas não está errado também, certo? Então é isso. Até a nossa próxima aula.